Então, a nossa aula de hoje é sobre sistemas lineares. Antes de iniciar falando de sistema, a gente vai ter que relembrar o que é uma equação linear. Vou pôr um exemplo aqui para facilitar esse entendimento. Aqui temos como exemplo uma equação linear. Vamos relembrar de algumas coisas. Equação sempre tem um sinal de igualdade, né? Possui letras e números. Por que ela é considerada uma equação linear? Porque as incógnitas, que são as letras da equação, elas são todas de primeiro grau, ou seja, o expoente delas, quando não aparece, é como se fosse o 1 aqui, do primeiro grau. Então, uma equação, sinal de igual, linear, as letras têm expoente 1, de grau 1, né? E tem os números. Isso seria uma equação linear. Exemplos de situações que não são equações lineares. Quando tem duas incógnitas multiplicadas ou divididas, por exemplo, isso daqui não seria uma equação linear. Quando tem expoente diferente de 1, também não seria uma equação linear. Quando tem a raiz nas incógnitas, também não seria uma equação linear. Ok? Então, essa e essa não são equações lineares. Desses 4 exemplos, a única que é linear é a primeira, ok? Lembrando que as letras são as incógnitas, porque são essas que a gente tem que descobrir o valor. Esse número é o coeficiente e esse é o termo independente. Aqui o y também tem coeficiente, que quando não aparece é 1. E termo independente é o número sozinho, que a gente costuma colocar depois da igualdade, que ele não tem incógnita junto com ele. Qual que é a ideia de resolver uma equação linear? Para resolver uma equação linear, a gente tem que achar os valores que a gente substitui no lugar das incógnitas, no caso aqui x e y, que satisfazem essa igualdade. Por exemplo, 1 e 1, se eu colocar o x igual a 1 e o y igual a 1, vai dar certo nessa equação. 2 vezes 1 mais 1 é 3. Então, 1 seria uma solução da equação. Tem outros valores? Poderia ser 0 e 3. Se eu colocar 0 no lugar do x e 3 no lugar do y, também vai dar certo. Então, resolver uma equação é encontrar os valores das incógnitas que satisfazem essa igualdade. Como é que a gente escreve isso? Cada solução, no caso, como são duas incógnitas, é um par. Se fosse 3 incógnitas, uma terna, e assim vai. No caso aqui, a solução seria esse par, esse, na verdade, aqui tem infinitas soluções essa equação, né? Como que eu poderia montar o conjunto solução? Conjunto solução, como é um conjunto entre chave, esse é o primeiro par, sempre na ordem das incógnitas. Então, x e y. Posso separar por ponto e vírgula, porque às vezes esse número vai ser decimal. E aqui 0 e 3, e assim por diante, porque vai ter infinitas soluções. Né? Tem vários outros pares ordenados nessa situação que eu coloquei como exemplo. Compreendido que é uma equação linear, nós vamos falar agora de sistemas lineares. Não vamos falar da forma mais genérica, mais geral. Vamos nos concentrar nessa aula apenas nos sistemas lineares de duas equações e duas incógnitas. Alguns exemplos aqui. Então, aqui temos alguns exemplos de sistemas lineares de duas equações e duas incógnitas. Cada linha é uma equação, cada letra é uma incógnita. Vou colocar mais um exemplo aqui, para eu poder comentar de mais uma característica desse sistema. Então, aqui temos alguns exemplos. Então, para ser um sistema linear, cada equação tem que ser linear. Não pode ter, então, expoente, né? Incógnita não pode ter expoente maior que 1. Não pode ter raiz, não pode ter letra multiplicando letra, né? Produto entre incógnitas. Cada termo, os termos a gente separa por mais e menos. Isso é um termo, esse é outro termo. Cada termo, né, tem uma única incógnita, ok?
E depois da igualdade, a gente costuma colocar os termos independentes. Quando esses termos forem nulos, a gente vai chamar esse sistema de sistema homogêneo, tá? O sistema homogêneo ele tem uma característica interessante. Sempre vai ter a solução trivial. Observe que se você substituir zero no lugar das incógnitas, essa equação vai ser satisfeita e essa também. Então, no mínimo, ele tem uma solução que é trivial. No caso aqui seria 0, 0. Ele pode ter mais soluções ou ter apenas a trivial, né? Esses outros sistemas a gente vai aprender como resolve, na verdade, esse também, já que ele pode ter mais de uma solução. Nós vamos aprender agora como resolver os sistemas lineares. Existem 3 métodos mais utilizados. É o método da adição, da substituição e da comparação. Então, eu vou pegar esse exemplo aqui e vou resolver das 3 formas possíveis. Então, primeiro método, vou fazer pela adição. Método 1, adição. A gente vai resolver aquele exemplo que eu havia apresentado, das 3 formas possíveis, os 3 métodos que a gente tem. Qualquer um deles vai dar certo e vai chegar na mesma solução. Então, esse era o sistema. O que vem a ser o método da adição? O método da adição consiste em a gente somar as equações e anular uma das incógnitas, ou x ou y, fica a seu critério. No caso aqui eu escolhi esse exemplo porque os números na frente, os coeficientes, não são múltiplos. Então, é o caso que você tem que multiplicar as 2 equações para conseguir zerar uma das incógnitas. Caso aqui, por exemplo, fosse 1, vamos ver como seria. Se aqui fosse 1, ó, não aparece nada, é 1. Bastaria eu multiplicar essa equação de cima por menos 3, que aqui ficaria menos 3, e a hora que eu somasse, a hora que eu fizesse a adição das equações, cancelaria o x. Mas no caso aqui eu peguei esse exemplo justamente para ter que multiplicar as 2 equações. Então, escolhe uma das incógnitas para zerar, vou escolher o x. E vou multiplicar as 2 equações de forma que apareça o mesmo valor, o mesmo número, o mesmo coeficiente, mas com sinais opostos, para poder cancelar. Então, eu vou multiplicar de cima por 3 e a de baixo por menos 2. Por que eu tenho que alternar o sinal? Senão não anula. Lembrem, quando eu adiciono 2 coisas só dá zero se elas forem opostas, né? Simétricas, de sinais opostos. Então, agora eu vou multiplicar, só que eu não posso multiplicar só o primeiro termo, eu tenho que multiplicar toda a equação para não alterá-la. Quando eu multiplico toda a equação, eu crio uma equação equivalente. Eu não altero ela. Resolver esta equação ou resolver uma equação equivalente a ela dá no mesmo. Então, eu vou multiplicar toda a equação, vai ficar 6x menos 9y igual a 12. Multiplicando a segunda toda por menos 2, menos 6x, mais 4y, igual a menos 22. E agora, a gente vai somar as equações. 6x com menos 6x, anula. Menos 9y com mais 4y dá menos 5y. E aqui, menos 10. Como ficou negativo e negativo, a gente pode multiplicar toda a equação por menos 1. 5y igual a 10. E agora, passo 5 dividindo. 10 dividido por 5. Vai dar 2. Encontrado o valor de y, você pode trocar nessa ou nessa e achar o valor de x. Vou trocar nessa última aqui, ó. Então, vai ficar 3x menos 2 vezes. No lugar do y, eu vou colocar o 2, igual a 11. 3x menos 4, igual a 11. Menos 4 vai passar para lá mais, vai ficar 15. E o 3 vai passar dividindo. O nosso x vai valer 5. Seria a solução para o nosso sistema. Olha que é uma solução única. A gente encontrou um único valor para o x, um único valor para o y. A solução do nosso sistema seria um par ordenado x, y. Essa é a solução do sistema. Então, esse é o método da adição.
Você procura multiplicar as equações, lembrando que tem que multiplicar a equação toda, todos os termos, por um número de forma que fique o mesmo coeficiente na frente da incógnita que você escolheu para zerar, só que com sinais opostos. Poderia ser o y. Se eu escolhesse zerar o y, eu ia multiplicar por 2 a de cima e por 3 a de baixo. Observe que quando os números não são múltiplos, basta você multiplicar cruzado. O de cima por 3 e o de baixo por 2, ó. É só fazer o contrário que vai dar certo. Vai aparecer o mesmo valor. Agora vamos para o outro método. Seria o método da substituição. Então, o segundo método da substituição. O mesmo exemplo vai ter que dar a mesma solução, só que é outra forma de resolver. Então, o que é o método da substituição? Você vai escolher uma das equações e isolar uma das incógnitas, da sua preferência. Vou escolher aqui a primeira equação. Então, vou pegar a primeira equação e vou isolar o x. Isolar o x é passar os outros termos para o outro lado da igualdade, respeitando as regras que vocês já sabem. O 2 dividindo. Isolamos o x. Agora, a gente vai pegar esse valor e substituir na segunda equação. Ó, x é igual a essa razão aqui. Então, eu vou colocar essa fração no lugar do x na segunda equação. Observem que para resolver um sistema, a gente tem que usar as duas equações obrigatoriamente, tá? Se eu pensar só em uma delas, eu vou achar uma solução que resolve a primeira, mas talvez não dê certo na segunda, ou vice-versa. Resolver um sistema, eu tenho que trabalhar com as duas equações para garantir que a solução vai dar certo nas duas. Então, pegando agora a segunda equação, no lugar do x a gente vai substituir o que é igual a ele, colocando um parênteses aqui. E agora a gente vai resolver. Posso distribuir o 3. Vai ficar 12 mais 9y. E agora eu tenho várias opções. Eu posso tirar mínimo em tudo, só do lado esquerdo. Eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar esse menos 2y, vou passar para o outro lado. No momento que eu fiz isso, como esse 2 agora está dividindo tudo que está no primeiro membro da equação, eu posso passar ele multiplicando e distribuindo. Então, vai ficar assim. 2 vezes 11, 2 vezes 2y. Continuando, então, da onde paramos, vou passar o 4y negativo e o 12 negativo para a direita. 9y menos 4y, 22 menos 12, e o 5 vai passar dividindo. Então, o nosso y é 2. No momento que você encontrou o valor de y, você volta lá no x que você isolou e substitui o y nessa expressão. Lembrem que a gente sempre multiplica primeiro. 3 vezes 2, 6. 6 mais 4, 10. 10 dividido por 2, 5. A gente obteve a mesma solução do que fazendo pelo primeiro método. X é igual a 5, y é igual a 2. Solução 5 e 2. Solução única é um par ordenado XY.
E agora vamos para o terceiro método, que é o método da comparação. Então, o terceiro método da comparação. Esse é o menos utilizado. Eu prefiro o primeiro método da adição e às vezes é mais conveniente o da substituição. Então, a gente vai resolver o mesmo sistema. Só que pelo terceiro método. O terceiro método consiste em o quê? Você vai isolar a mesma letra nas duas equações. Então, eu vou isolar o x na primeira, igual a gente fez anteriormente. Então, vou fazer aqui um pouquinho mais simplificado o processo. Passo menos 3y para o outro lado. E o 2 dividindo. E vou isolar o x na segunda equação também. Passo menos 2y para o outro lado. E o 3 dividindo. O que a gente vai fazer aqui? A gente chegou que x é igual a essa razão. E aqui x é igual a essa razão. Logo, as duas vão ter que ser iguais. Se x é igual à primeira e x é igual à segunda, as duas vão ter que ser iguais. Então, a gente vai igualar essas duas frações. E vamos resolver essa fração aqui. Dando continuidade, então, aqui eu posso multiplicar cruzado. O 3 vai multiplicar o 4 e o 3, vai ficar 12 mais 9y. O 2 vai ficar 22 mais 4y, e agora é só isolar. 4y vem para a esquerda e o 12 para a direita. 5y igual a 10, o 5 passa dividindo, o nosso y é 2. Achado o y, você substitui em qualquer um daqueles x que você isolou. Vou pegar o segundo, para ficar diferente do segundo método que a gente já substituiu. Peguei a segunda equação quando eu isolei o x, que foi lá o primeiro passo, eu isolei o x na primeira e na segunda. Tô pegando a segunda equação com o x isolado e vou substituir o y por 2. Vou ter o seguinte resultado: 2 vezes 2 dividido por 3. Lembrem que a gente faz a multiplicação primeiro. 2 vezes 2, 4, mais 11, 15, dividido por 3, 5. E aqui a gente tem a solução do nosso sistema, novamente, o par ordenado 5 para x e 2 para y. Ordenado porque se você escrever em outra ordem, significa que o x vale 2 e o y vale 5. Não vai ser a solução do sistema. Como que você pode conferir se a solução está correta? Você pega esses valores sempre na ordem das incógnitas e vai trocar o primeiro valor no x, no caso, e o segundo no y. A primeira equação tem que dar 4, a segunda equação tem que dar 11. Então, quando é só para você analisar se um par ordenado é solução de um sistema, ou conferir, né, tirar a prova real, você só substitui e verifica se as igualdades são satisfeitas. Então, esses são os 3 métodos para resolver um sistema linear de 2 equações e 2 incógnitas. Entendido como resolve um sistema, agora a gente vai ver o que pode acontecer quando eu vou resolver um sistema. Será que todo sistema tem solução? Será que é sempre possível resolvê-lo? Então, eu vou colocar aqui 3 exemplos.
e vou resolver esses 3 exemplos. Vocês vão ver que em cada um deles vai acontecer uma situação diferente e a gente vai concluir, vai discutir o que significa, né, o que vai acontecer em cada um. Primeiro, vou resolver todos pelo método da adição, somando as equações. Então, primeiro aqui eu vou multiplicar por menos 1 para cancelar o y, certo? Vou multiplicar por menos 1, vou repetir a primeira equação, método que a gente viu lá, o primeiro método da adição. Vou repetir a primeira equação, a segunda multiplicada por menos 1. Somando as equações, olha que o y cancela. A gente vai ter que x é igual a 2. Achou o valor de x, substitui em uma delas. Vou substituir na segunda, vai ficar x, que é 2, mais y igual a 1. Passo 2 negativo para o outro lado, y é menos 1. Então, a solução desse sistema é o par ordenado 2 e menos 1. Deu para resolver, cheguei na solução. Segundo sistema, vou resolver pelo método da adição também. Vou cancelar o y, para isso vou multiplicar por menos 2. Vai ficar menos 4x, menos 2y, menos 6. Embaixo, 4x mais 2y igual a 6. Ok? Cancelando o x, cancelando o y e cancelando o termo independente. Olha o que aconteceu nesse sistema. O x cancelou, o y cancelou e o termo independente também. Chegamos nessa situação aqui, ó, 0 igual a 0. Então, a gente chegou numa afirmação que é verdadeira, mas não chegamos na solução do sistema. Já voltamos concluindo cada uma das situações. E o último, observe que é bem parecido com o segundo, eu vou multiplicar por menos 2 também. Vai ficar menos 4x, menos 2y, menos 6. 4x mais 2y igual a 5. Observe que o x cancela, o y cancela, mas o termo independente não. Então, vai ficar 0 igual a menos 1. O que não é verdadeiro, né? Não é uma afirmação verdadeira. Então, agora, os 3 sistemas aconteceram 3 situações diferentes. Vamos recapitular. O primeiro eu cheguei na solução, o segundo eu cheguei numa afirmação verdadeira, mas não cheguei em solução, e o terceiro eu cheguei numa afirmação falsa. O primeiro sistema que a gente chegou na solução e ela é única é um sistema que a gente vai chamar de SPD, Sistema Possível e Determinado. O segundo sistema que a gente chegou numa afirmação verdadeira, mas não chegou na solução, a gente vai chamar de SPI. É um sistema possível e indeterminado. Ele vai ter infinitas soluções, certo? Observem que a primeira e a segunda equação são proporcionais. Se você pegar a primeira equação e multiplicar por 2, gera a segunda equação. Quando isso acontece das equações serem proporcionais, é como se fosse a mesma equação, é só você simplificar de baixo que você obtém a de cima. Então, é como se eu tivesse uma única equação, e uma equação a gente consegue infinitas soluções. Nessa aula, a gente não vai entrar em como achar a cara dessas infinitas soluções, tá? Isso vai ficar mais pra frente quando a gente falar de um sistema geral, um sistema linear da forma mais ampla que tiver, com N equações e N incógnitas, né? N equações e M incógnitas, na verdade não precisa ser o mesmo número. Então, quando a gente for ver um sistema lá de N equações e M incógnitas, a gente vai ver todas as situações e vai ver o que a gente faz quando chega num sistema SPI, que vai ter variável livre, você não chega numa única solução porque tem infinitas, mas você consegue montar a cara da solução, né, que gera todas as soluções. Então, um sistema possível e indeterminado. E esse sistema é um sistema impossível, ele não tem solução. Observem, a solução é vazia, o conjunto solução. Observem que a parte aqui, ó, o primeiro membro é proporcional, mas o segundo não. Então, isso faz com que o sistema seja impossível. Ou seja, você acha a solução para a primeira equação, mas nenhuma solução que dá certo na primeira vai dar certo na segunda e vice-versa. Então, ele não tem solução. Então, essas são as 3 situações possíveis. Não existe outra para um sistema linear. Ou é SPD, solução única,
ou SPI, infinitas soluções, ou SI, nenhuma solução. Não tem outra possibilidade para um sistema linear. Então, agora entendido, né, como resolve um sistema e o que pode acontecer ao resolvê-lo, ao tentar resolvê-lo, a gente vai fazer um resumo aqui. Então, a forma geral de um sistema é essa. No caso de um sistema de duas equações e duas incógnitas. O A, B, C, D são os coeficientes, x e y as incógnitas e o F o termo independente, né? E o que a gente acabou de fazer naqueles 3 exemplos foi a discussão de um sistema. Então, retomando aqui, o que pode acontecer com um sistema? Ele pode ser SPD, SPI ou SI. O que é um sistema SPD? É um sistema possível e determinado. O que é um sistema SPI? É um sistema possível e indeterminado. E um sistema SI, um sistema impossível. Vamos retomar? O que é um sistema SPD, então? Possível e determinado que tem uma única solução. Única solução. O que é um sistema possível e indeterminado? Infinitas soluções. E um sistema impossível não tem solução. O conjunto solução é vazio. Então, essas são as 3 possibilidades ao tentar resolver um sistema que você pode encontrar, certo? Um sistema linear só tem essas 3 possibilidades. SPD, SPI, SI. Única solução, infinitas e nenhuma. Tem como a gente classificar um sistema sem resolver? Sim, tem como você verificar cada uma dessas possibilidades. Como? Então, recapitulando, para discutir um sistema é julgá-lo, né? A discussão de um sistema é julgá-lo se ele é SPD, SPI ou SI. O interessante é que você não precisa necessariamente tentar resolver o sistema por um dos métodos que a gente viu para concluir qual é a sua classificação, né? Eu posso fazer isso sem resolver o sistema. Como que eu faço? Analisando as equações se elas são proporcionais ou não. Se cada coeficiente e o termo independente são proporcionais. Então, olha só, se a gente dividir o coeficiente da primeira equação do x, né, o coeficiente do x da primeira equação pelo da segunda, e der diferente da divisão dos coeficientes do y, o sistema ele vai ser possível e determinado, um SPD. Porque daí não há proporção, não vai acontecer aquilo de anular todas as incógnitas. Se acontecer de você fazer essa divisão do A pelo C, do B pelo D e do E pelo F, e as 3 derem iguais, ele é SPI, quer dizer que uma equação é totalmente, né, ela inteira é proporcional à outra. Então, vai acontecer aquilo que aconteceu no segundo exemplo. Quando eu multiplicar para tentar excluir uma incógnita, né, para anular uma incógnita, vai anular todos os números. Então, ele é SPI quando uma equação for inteiramente proporcional à outra. E se houver proporção entre os coeficientes, mas ela não for a mesma dos termos independentes, vai acontecer aqui zerar e aqui ficar algum número diferente de zero. Vai acontecer o que aconteceu no terceiro exemplo, então o sistema é SI. Então, são essas 3 possibilidades. Você pode discutir um sistema sem resolvê-lo fazendo essa análise de proporção. E para finalizar, a gente vai falar um pouquinho sobre a ideia geométrica dessas 3 possibilidades aqui do sistema linear de 2 equações e 2 incógnitas. Olha que interessante. Como o nosso sistema, né, é de 2 equações e 2 incógnitas, e elas são do primeiro grau, né, o expoente
do x e do y é 1, se a gente traçar o gráfico que é possível no plano cartesiano, eixo x e eixo y, se a gente traçar o gráfico dessas equações, a gente vão ser retas. E quando o sistema for SPD, essas retas elas vão ser concorrentes. Por quê? Porque elas vão ter um ponto em comum. Justamente esse ponto comum vai ser um par ordenado XY, que vai ser a solução do sistema. Quando o sistema for SPI, essas retas elas vão ser coincidentes, uma em cima da outra. Então, elas vão ter infinitos pontos em comum. E quando o sistema for SI, elas vão ser paralelas, não vão ter ponto em comum. Então, a ideia geométrica dessas três classificações seria essa. E isso eu estou falando num sistema de duas equações e duas incógnitas, né? X e Y, ok? Então, quando você traçar o gráfico, você vai obter retas. Se for SPD, elas são concorrentes, SPI são coincidentes, SI paralelas distintas. E de sistemas lineares, é isso. Encerramos a nossa aula sobre sistemas lineares de duas equações e duas incógnitas.